Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem me assiste. Como vocês podem ver em algum lugar dessa tela, hoje eu vou falar sobre as temidas árvores de dependência e as etiquetas. Não é tão difícil quanto parece. Uma dica já minha para vocês que fazem grego especificamente, traduzam a frase primeiro. Não dá para você fazer uma árvore de dependência sem saber o significado. Ou então façam um levantamento de significado e morfológico do lado, vão anotando isso no Word, peguem uma tradução confiável e aí vocês comparam, propõem uma tradução e a partir dessa tradução vocês vão para a árvore, porque não dá para fazer a tradução direto do grego, vocês vão errar se vocês fizerem isso. De qualquer forma, eu preciso explicar várias coisas antes. A árvore de dependência, por mais que ela seja de sentido, ela tem a ver com sintaxe. E sintaxe, desde o grego, vem de sim mais taxis. Sim é colocação, sim é junto. E taxis é colocação. Ao pé da letra, então, sintaxe seria o que eu tenho colocado junto. São blocos de palavras, um colocado junto com outros. Eu não estou mais na morfologia, na palavra em si. Eu estou naquilo que subiu do nível das potencialidades de significado para a frase efetiva. Eu não estou aqui no experimentar um bocado que eu poderia ter dito, mas não disse. Eu não estou no pronome que eu poderia ter dito, mas não disse. Na possibilidade de pronomes, no armáriozinho de possibilidades. Eu estou no que eu realmente disse. Qual é a relação desse eu em relação a esse quero, desse quero comer em relação a doce, do doce em relação a um. São essas relações das frases que efetivamente sobem para a frase e que são colocadas juntas que a sintaxe estuda. E, tá, mas o que isso tem a ver? De qualquer modo, o que vocês precisam entender é que dependência é uma coisa que não tá só em orações. Por quê? Isso ajuda quando vocês vão classificar orações, se elas são subordinadas ou coordenadas. Subordenada nada mais é subordenada, que uma oração que está ordenada abaixo de outra. Lembrem-se, quando vocês forem fazer qualquer tipo de árvore de dependência, que o dependente fica embaixo, o que é independente fica em cima, sem piadinhas de duplo sentido preconceituosas, tá? Dependente fica embaixo, independente fica em cima. O que é esse dependente e independente? Isso é no nível de sentido e também de encaixamento sintático. Por exemplo, numa frase como eu fiz a comida e Maria lavou a louça, essa frase poderia existir sozinha. E essa frase também faz sentido sozinha, Maria lavou a louça, porque elas estão sintaticamente completas. Ou seja, esse e é uma conjunção que está ligando as duas orações e elas ficam no mesmo nível. Para vocês começarem a entender a árvore sintática e a árvore de dependência, vocês precisam começar a ver as coisas em níveis e não em linha. Senão não faz sentido, por exemplo, senão fica só uma decoreba de rótulos. Oração subordinada, substantivo, objetiva, direta. Você não entende que isso é uma coisa grande, mas não tenham medo de coisas grandes. Aliás, saudade. Que é uma oração subordinada porque ela está ordenada abaixo, ou seja, ela é dependente de uma principal. Substantiva funciona como um substantivo, objetiva direta está no lugar de um objeto direto. Todo esse rótulo não é um rótulo que eu coloco, na verdade é a síntese de uma análise. Eu pego uma oração como essa, faço comida se Maria lavar a louça, e eu identifico que esse verbo é principal em relação a esse, porque essa oração ela pode existir sozinha. Eu faço comida, mas ela tem necessidade de alguma coisa para complementá-la sintaticamente. Agora, essa oração aqui não faz sentido ser dita sozinha, a menos que tenha um contexto anterior que a justifique. Portanto, ela é dependente. Como dependente, ela fica ordenada abaixo. Se ela está ordenada abaixo, ela é subordenada em relação a essa principal. Agora, esse se aqui introduz uma condição, portanto, só um advérbio, oração subordinada. Como é um advérbio, adverbial. Qual é a circunstância introduzida aqui? Como isso é uma condição, condicional. Então, na verdade, esses rótulos são sínteses de análises e não o contrário. De qualquer maneira, voltando para vocês verem se vocês entendem essa questão de árvore de dependência, que não é a mesma coisa da árvore gerativa, vamos pegar sintagmas pequenos. O menino, que por uma coisa que a gente chama recursividade, que é a capacidade da língua de se aumentar infinitamente, eu posso estender. Imagina um tijolinho que eu coloco do lado de outro. O menino. Aí eu vou colocar mais um, o menino bonito.
Eu vou colocar mais um. O menino bonito brincava com a bola. Vou colocar mais um. O menino bonito brincava com a bola colorida. Como é que eu vou fazer a árvore de tudo isso? Vamos começar com o mais fácil. O menino. Você precisa ver o que é essencial, o que existe sozinho e o que não existe sozinho e, portanto, é dependente e, em consequência disso, vai ficar embaixo numa árvore de dependência. O que existe no mundo que eu posso apontar e que existe por si só? E quando eu falo, vem uma imagem na cabeça de vocês. A palavra o ou a palavra menino? Menino. Porque o, ele vai ser um atributo, a gente vai falar disso mais pra frente, do menino. Porque ele vai ficar embaixo. O não faz sentido, não existe um o na natureza que eu possa apontar e falar, ah lá um o. Agora existe menino. Da mesma forma, não faz sentido, a palavra bonito não faz sentido por si só. Ela precisa de algo que seja bonito. Portanto, ela está embaixo, ela é dependente desse menino. Vamos aumentar ainda mais. O menino bonito brincava com a bola. Quando eu tenho sintagma, que tem verbo, mesmo com os predicados nominais, que eles não vão ser, o verbo não vai ser o primordial do predicado, numa árvore de dependência, o verbo vem primeiro. Sempre. Quando eu tenho um sintagma, se for uma oração, o verbo vai em cima, porque ele é o predicador. E o que é predicador? Que na anotação aparece como prede. Nada mais é do que aquilo que está predicando algo, pedindo algo. O que pede tanto o sujeito quanto o predicado é o verbo. Portanto, ele é o predicador. É ele que pede complementos. Predicar é atribuir uma característica a alguém, é o que é dito acerca de alguma coisa. E só existem coisas sendo ditas se eu tenho verbos. Ou então substantivos ou adjetivos que são transitivos e que pedem complementos. Como, por exemplo, ter medo de algo. E aí o medo vai pedir um complemento, porque tem medo, quem tem medo de alguma coisa. Ser útil a, e aí o adjetivo útil vai pedir um complemento, e aí ele vai ser um predicador, porque ele está pedindo algo para complementá-lo. E então, predicador, o pred, nada mais é do que um elemento que está pedindo algo para complementá-lo. Se eu tenho uma oração, portanto, o menino bonito brincava com a bola, a gente já viu como fica esse sintagma. Esse sintagma vai ser dependente do verbo, porque é o verbo que está pedindo um sujeito. Pasmem, o sujeito também é um complemento do verbo, como um objeto direto. Se eu tenho essa oração, o menino bonito brincava com a bola, como é que eu vou fazer ela? Antes de ir para a resolução, a gente já sabe como fica o sintagma de o menino bonito, porque menino é o principal, e aí eu tenho tanto o como bonito. Olha aqui uma coordenação. Tá vendo que coordenação e subordinação não são coisas limitadas a orações? Isso existe em sintagma de modo geral, não só em períodos. De qualquer maneira, vamos pro outro lado. Depois do brincava, a gente já sabe que o brincava é o pred que vai estar em cima, porque é ele que está predicando, pedindo complementos. Com a bola colorida, o com é uma preposição. Preposição nada mais faz do que ligar palavras. Portanto, ele vai estar ligando o verbo, que aliás ele só é transitivo indireto por causa disso, porque para ele transitar, para ele andar até o objetivo dele, que é o objeto, ele precisa passar por uma preposição. Então, esse trânsito é indireto. Daí a nomenclatura verbo transitivo indireto. De qualquer modo, essa preposição aqui vai ligar esse verbo com esse complemento, que é um objeto indireto. O que a gente está fazendo aqui? A gente está destrinchando, dividindo em partes o que está como um todo. O com vai ligar o brincava com a bola colorida. Ok. Vamos dividir um pouco mais? A bola colorida. O que é principal aqui, nesse sintagma? Eu posso apontar um colorida no mundo ou eu preciso de alguma coisa que seja colorida? Eu preciso de alguma coisa que seja colorida para isso existir. Da mesma forma que eu preciso de alguma coisa para esse artigo fazer sentido. Porque como a gente vai ver mais para frente, tanto artigos como adjetivos seriam como luas que circulam ao redor do grande planeta substantivo. Daí o fato de tanto substantivos quanto adjetivos quanto pronomes receberem a etiqueta ATR, porque eles são atributos. Esse o aqui e esse bonito, eles são atributos desse menino. O o está especificando que é um menino específico. Ele está limitando. Não é qualquer menino. É
apenas um menino bonito. E o bonito também está dando um outro atributo, atribuindo uma característica. Daí a etiqueta ATR. Bom, mas de qualquer forma, o que é mais importante aqui? O que existe no mundo sozinho é bola. Bola é mais importante em a bola colorida. Da mesma forma que menino é mais importante em um menino bonito. Então eu vou colocar bola nessa posição superior. A vem aqui embaixo como um ATR, um atributo. E o colorida também precisa de bola para fazer sentido. Vai do outro lado. Então, juntando tudo, eu vou ter o verbo em cima, o como predicador. Embaixo, o menino bonito. Quem brincava com a bola colorida? O menino bonito. Tudo isso aqui é o meu sujeito. Destrinchando o sujeito, eu vou ter isso aqui como SBJ, porque é o principal do sujeito e é ele que recebe a etiqueta do sujeito, porque ele é o núcleo. O e o bonito como um ATR, porque são ambos atributos que ficam circulando ao redor desse sujeito. E aqui o com como uma preposição. Olha aqui a função da preposição como fica nítida, de ligar palavras. Ela está ligando um verbo com um substantivo. Que na verdade, tudo isso aqui é um objeto indireto. Para mim, isso é um objeto indireto, tá? Algumas pessoas podem achar que isso é um adjunto adverbial. Eu não considero assim. Para mim, isso é um complemento. Se vocês analisarem que isso aqui é um adjunto adverbial, a bola vai receber etiqueta ADV como advérbio. Aqui vai ficar prep de preposição mesmo. E aqui ATR, ATR. Por quê? Ambos são atributos que estão circulando ao redor de bola. Mas para mim, isso aqui é um objeto, tudo isso é um objeto indireto. Então aqui bola fica como obj. É simples, é óbvio. E aqui, como prep, os dois ATR. O que é isso que eu estou falando de ATR girar? Imaginem o Sol ou como um planeta, ou o substantivo, ou como um Sol, ou como um grande planeta. Imagine o substantivo como um Sol, e ao redor dele giram planetas, que são adjetivos, pronomes, numerais, artigos. Todos esses que estão circulando o substantivo vão receber na listagem das árvores de dependência a nomenclatura ATR, porque são atributos desse substantivo. Tanto o adjetivo quanto o pronome, quanto o numeral, quanto o artigo. Daí, inclusive, o questionamento de alguns autores se essas classes realmente existiriam, ou se existiria simplesmente a classe nomes, ou a classe substantivo e adjetivo. Inclusive, por isso, existe a divisão aqui em pronome substantivo e pronome adjetivo. Mas, enfim, a gente não entra nessas questões por agora. Tá, mas o que isso tem a ver com o grego? Tem a ver o seguinte. Feita toda essa introdução, eu vou pegar uma frase pequena. Pequena mesmo. Primeiro de tudo, eu preciso sair da apresentação, senão não vai pegar. Pegar uma frase curta. Isso é do mito da águia e do homem, do Esopo. Vou ler essa frase aqui. Hormintos deloi, hot dei cristas, amoibastos euergetais, parekei, tus decacus eclime. Tá. Por que eu falei para vocês que vocês precisam ter a tradução? Se vocês têm uma tradução, propõem uma tradução primeiro, fazem um levantamento de significado, aí propõem a tradução de vocês, para montar a árvore fica fácil. Olha aqui, esse hot, a gente sabe que é uma conjunção subordinativa de orações subordinadas substantivas. É o que? De qualquer modo, mitos aqui significa fábula. O ró é o a. Então, o ró vai ficar como um atributo desse mitos, que é o principal. Deloi é o verbo mostrar, apresentar. Como um predicador, esse verbo deloi vai aparecer no topo da árvore, como justamente prede. E aí, qual é o sujeito? O que mostra a fábula? Dentro desse sujeito, a gente vai decompor. O que é mais importante? O mitos. Então, o mitos vai ficar embaixo desse deloi, com a etiqueta SBJ, porque ele é sujeito. Embaixo dele vem um ró como um atributo girando ao redor dele. Além disso, aí a gente tem um hot, que é uma conjunção subordinativa, então vai embaixo. Qual é a diferença entre a conjunção e a preposição? A conjunção vai ligar orações. Então eu vou ter um outro verbo. Mostra o quê? Que o hot vai estar aqui embaixo. É necessário.
O que é necessário? É o verbo dei. Então, o verbo dei vai estar embaixo do hot, que quem mostra alguma coisa. Portanto, eu preciso de um complemento aí. Esse complemento, que complementa verbos nocionais, é um objeto. Como não tem preposição, é um objeto direto. Ou seja, esse dei aqui vai receber a etiqueta obj, porque ele, enquanto dentro dessa oração, ele é um objeto direto do deloi. O que é mostrado? Esse ser necessário. Portanto, esse ser necessário é um objeto direto que vai ficar embaixo da preposição que está ligando esse verbo com esse outro verbo aqui, que é o predicador. E é ele que está conjugado. Esse verbo aqui, o dei, apesar de também estar conjugado, ele não é o pred, porque ele é dependente do deloi. De qualquer forma, mostra que é necessário o quê? Parequem. Parequem é o verbo oferecer no particípio. Uma coisa, eu acho que isso é matéria de quarto ano. O sujeito de particípio vai para o acusativo. Então vocês vão ver que o que é oferecido, o parequem, obviamente, vai estar embaixo de ser necessário. O que é necessário? Isso aqui. E aí, como é que a gente analisa ser necessário? Necessário aqui é um predicativo do sujeito. Aparece com a etiqueta penon, porque é um predicado nominal. Isso é outra oração subjetiva dentro de uma oração subjetiva. O que é necessário? Isso aqui. Ao pé da letra eu estou dizendo, isso é necessário. Pergunta para o verbo ser, o que é necessário? Isso. A resposta foi o isso. Ou seja, oferecer recompensas justas, tudo isso aqui, até maus, é o sujeito de ser necessário. Então, vamos retomar. A fábula mostra, o verbo mostrar é o pred, que é o deloi. Embaixo do deloi eu vou ter o mitos como SBJ, que é sujeito. Embaixo do SBJ eu tenho ro como um ATR. Aí eu tenho a preposição, a conjunção hot, subordinativa. Depois eu tenho o de, que é necessário. O que é necessário? Oferecer. Tá, oferecer o quê? Aí vai para o sujeito do oferecer. Recompensas justas. E vocês vão ver que o amoibas está no acusativo. Por quê? Porque o sujeito de infinitivo vai para o acusativo. Isso é uma questão gramatical. Quando eu peguei frases assim pela primeira vez, eu não sabia onde enfiar esse acusativo. Porque ele dava sujeito na minha tradução. E aí eu falava, não, mas é um acusativo, onde é que eu enfio ele? Não tem como, porque é necessário oferecer, não tem como ser acusativo. Ele precisa de um sujeito. O que é oferecido? O que são oferecidas? Recompensas justas. Então, ó, recompensas amoibas. Recompensas justas, não, desculpa, aqui tá errado. Ele não é sujeito, ele é objeto mesmo. Ele é objeto do oferecer, porque alguém está oferecendo alguma coisa. Mas de qualquer modo, oferecer recompensas justas aos benfeitores. O que é mais importante em recompensas justas aos benfeitores e manter-se afastado dos maus? Primeiro, recompensas justas aos benfeitores, o mais importante é recompensas. E aí, justas vai aparecer embaixo como um ATR. E aí, recompensas a quem? Aos, embaixo do aos, benfeitores. Só que aqui eu tenho dois objetos em relação a esse verbo. Esse verbo vai aparecer embaixo dele o e, como um cord, que na verdade é o de, que é um coordenador. Vai coordenar quais complementos? Recompensas justas aos benfeitores. E eu tô pegando o alinhamento de propósito para vocês verem o grego. Manter-se afastado dos maus. Então, oferecer o que? O primeiro objeto, amoibas, vai aparecer como objeto. Embaixo dele vai aparecer o justas como um adjetivo, é um ATR, é um atributo. E aí, o aos. O aos é uma preposição a quem? Benfeitores. Benfeitores aparece. Quem oferece recompensa justa, oferece recompensa justa a alguém. Isso daqui é um outro tipo de etiqueta, mas ela não é muito importante. De qualquer modo, embaixo do oferecer eu vou ter o e, e aí embaixo desse e eu tenho recompensas. Embaixo de recompensas eu tenho justas, depois aos, depois benfeitores. Do outro lado do e eu tenho o verbo manter-se, que é eclinem, outro particípio. Eclinem, manter-se afastado de quem? Dos maus. Tus cacus.
E aí eu vou ter o cacus embaixo do eclinem e é como um complemento desse verbo, um objeto, no caso, pro português é indireto, pro grego é direto. E o tus embaixo do cacus, mas que não aparece na tradução do português. Aqui, isso é um ATR. Bom, eu espero que tenha ficado mais claras essas questões. Não é tão difícil quanto parece. É uma frase relativamente curta, porque se a gente pega tudo isso aqui, a árvore fica enorme. De qualquer modo, eu espero que tenha ficado mais claro. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Um beijo, um abraço, um aperto de mão.